E aí, meus queridos? Firmeza? Já vou avisando vocês que muito provavelmente esse é mais um vídeo que assim que eu solto já tá velho, porque como vocês sabem, hoje deve sair a decisão do Corinthians sobre assinar com a Nike ou assinar com a Adidas. Pelo que eu sei, a proposta. Gravo esse vídeo 2h30 da tarde dessa terça-feira. Até onde eu sei, a proposta da Nike estava válida até hoje, ao meio-dia. A da Adidas até às 7 horas da noite. Ou seja, o Stabile foi para casa ontem dormir, tendo que tomar essa decisão depois de horas, horas, horas e mais horas de muitas reuniões, não só com eles, como com a sua diretoria, com o Vini, com o Tuma, com o Pantaleão, para tomar essa decisão. E por que eu não esperei então para gravar? Porque eu não consigo, porque eu sou ansioso e porque eu acho que eu queria falar algumas coisas antes de saber o resultado mesmo, tá? Tô incomodado com isso. Já chego lá, mas já chego lá antes. Mais um vídeo caótico, provavelmente. Tá meio bagunçado aqui, mas vamos lá. Antes de mais nada, ah, falar do assunto que vai estar na capa desse vídeo. Tá lá, vou colocar lá Andrés, né? Porque saiu, acho que anteontem ou ontem, no perfil do Mala, lá do Twitter, o que seria uma suposta fatura de cartão de crédito corporativo do Corinthians de 2020 ou 21, época do Andrés no comando, com vários gastos pesados e pessoais do Andrés. Ah, e o pessoalzinho do Twitter, que não sei porquê, mas acham que eu sou RT, acham que eu sou amigo do Andrés, e os caras escrevem assim: por que ninguém fala nada? Por que a imprensa se cala? É óbvio, porque existe lado, esses caras falam, né? Então, vamos por partes, tá? Todo mundo vai entender com um pouquinho de boa vontade. Primeiro, não dá para a imprensa sair por aí mostrando isso daí, porque saiu no perfil de alguém do X, tá? Tem que checar. Você pode ter certeza que ontem, que assim que eu vi essa matéria, falei, nossa, que delícia. Torço muito para que seja verdade. Torço muito para que finalmente tenham pego o Andrés cagando. E muitos vão falar, não sou eu. Esse cara roubou milhões do Corinthians. Vocês estão querendo pegar ele por causa de uma fatura de cartão de crédito? É. E por quê? Porque já é suficiente para instaurar um processo, um inquérito para expulsar esse cara do clube. Se isso for comprovado, se isso for verdade, há motivo sim para o Conselho Deliberativo que hibernou durante a era Renovação e Transparência tomar uma atitude e pedir a expulsão de André Santos do Parque São Jorge. Seria sensacional, seria de um simbolismo assim fudido. Todos nós gostaríamos demais que isso acontecesse e que isso fosse verdade. Eu peço apenas para os emocionados, para a turminha ejaculação precoce do X, do Twitter, que espere para ver se isso é verdade ou não. Sendo verdade, vamos para cima. Ou vocês acham mesmo que a imprensa tem lado? A imprensa o Globo Esporte é do Andrés. É isso? A central do Timão é do Andrés. O IDC é do Andrés. O meu Timão é do Andrés. Eu levo bola do Andrés. É isso? Vocês acham isso? Pô, acordem. Vamos crescer. Tá? Vamos crescer. Eu tenho certeza que todo mundo adoraria poder dar essa notícia. Só temos que checar se é verdade ou não. Simples assim, tá? E eu acho engraçado quando as pessoas falam para mim, fala do Andrés, e é frustrante sim, tá? É frustrante sim você falar as coisas que você fala a vida inteira e ouvir pessoas que, ao que parece, nunca te assistiram, nunca prestaram atenção, nunca entenderam porra nenhuma do que você fala, falar uma coisa dessa, né? Eu sei, vocês que me conhecem, vocês que estão aí há mais tempo, falar que eu sou amigo do Andrés, eu quase saí na mão com o Andrés, como vocês sabem, ou seja, é ridículo. Eu sei que vocês veem esses comentários e falam, o que leva um imbecil a falar isso? O problema é, esses imbecis são muitos. São muitos, é o grosso da torcida do Corinthians, de qualquer uma. A esmagadora, a esmagadora parte, a esmagadora maioria da população, de qualquer segmento que você pega, é estúpida. Por que com a nossa torcida não seria assim? E o que eu vou fazer? Mandar todos esses caras tomar no cu e simplesmente não comunicar? Não dá, não posso fazer isso. Como um cara que quer o bem do Corinthians, como um comunicador de Corinthians, eu tenho que tentar falar para essas pessoas também. Então vamos lá. Então o que eu queria falar para essas pessoas é: eu tenho um vídeo, logo depois das eleições, como vocês sabem, nas eleições foi quando eu me estranhei com o Andrés. No dia seguinte eu fiz um vídeo que se chama O que eu queria falar pro Andrés. Tudo aquilo que eu não pude falar para ele ali, porque não tive tempo, porque ele não deixa falar, porque ele interrompe, porque ele é folgado pra caralho, enfim. Mas várias coisas, tá? Resumindo, Andrés, como vocês sabem, é um cara que fez um ótimo primeiro mandato. Desnecessário falar tudo o que aconteceu ali, mas que depois
Depois foi ladeira abaixo. Foi o cara que elogiou o desmanche do time de 2015. É, ele volta depois em 18, 19 e 20, com times cada vez mais fracos, times horrorosos, né? Times de Arauz, Vital, Richard, Sornosa, Júnior Urso, Jonathan Cafu. Posso ficar até amanhã aqui, né? Aí vocês falam assim, não, mas montou times fracos para economizar, porque o Corinthians precisava pisar no freio. Mentira! Não pisou no freio. Ele fez a dívida que era de 400 milhões parar em 1 bilhão, sem o estádio. Ele falava, não, é 800. Que fosse de 400 para 800 já é um escândalo, mas não era 800. Quando abriram as contas depois, viram que era mais de 1 bi, sem o estádio. Estádio que foi do caralho, teve que construir, tem que pagar, claro, mas a engenharia financeira do estádio é uma vergonha. Um estádio que certamente custou muito mais do que deveria custar, para apenas 45 mil pessoas. André Sanches, eu não tenho dúvidas de afirmar para vocês, afundou o Corinthians. Se é verdade que ele levantou o Corinthians antes, é verdade que ele afundou. O Andrés parece aquela criança que foi na praia, fez um castelo super bonitinho, olhou depois e foi lá e deu uma bica no meio e desmanchou tudo. Foi isso que ele fez. Ele afundou o Corinthians. O Corinthians está no buraco que está hoje por causa de um cara chamado Andrés Navarro Sanches, o maior câncer que existe no Corinthians hoje. E se você que está aí do outro lado agora está surpreso com o que eu estou falando, você nunca me ouviu. Eu falo isso há 4 anos, 5 anos, tá? É aquele cara que fala que a conta vai chegar pro Flamengo, a conta vai chegar pro Palmeiras. Estamos vendo, Andrés. É aquele cara que tenta convencer você que, pô, não dá certo toda hora. Toda hora eu vou achar um Paulinho e um Ralf. Esse é o problema. É ele achar ou fingir que acha que administrar o Corinthians é encontrar Paulinhos e Ralfs. Não, não é. O Flamengo não fica procurando Paulinho e Ralf. Eles contratam os caras foda. Esse modelo já existe há 5 anos. O Andrés ainda não enxergou ou finge que não enxerga. O Corinthians não tem que ficar encontrando Paulinho e Ralf. O Corinthians tem que ter dinheiro para contratar os caras bons, não para ficar fazendo aposta. Esse seu pensamento medíocre, Andrés, quebrou o Corinthians. Se fosse só isso, se fosse só mediocridade, se fosse só burrice, menos mal. Mas todos nós suspeitamos que tem muito mais por aí. Que tem muitos contratos suspeitos, que tem muito esquema. Suspeitamos, não estou afirmando nada. Todos nós suspeitamos, Andrés, que o que o seu grupo fez com o Corinthians pode ser chamado de criminoso, mas nunca teve prova. Essa é a diferença que vocês têm que entender. O Augusto rodou. E é por isso que a gente fala as coisas que a gente fala pro Augusto. O Augusto foi pego roubando. O Augusto foi pego com esquema. O Augusto foi pego tentando devolver dinheiro para pessoas suspeitas que ajudaram na campanha dele. Isso é a polícia que está falando. Como nós sempre falamos aqui, sempre suspeitamos disso. O Augusto foi pego. Foi pego fazendo esquema de ingresso, foi pego vendendo material esportivo, foi pego com comissão da Vai de Bet, em tudo. Na base, tudo tá aparecendo, tudo tá aparecendo. O Andrés não foi. Gostem vocês ou não. Uma coisa é o que a gente sente, uma coisa é que a gente ouve falar, uma coisa é aquilo que a gente tem quase certeza, outra coisa é o que pode provar. O Andrés, infelizmente, não tem provas contra ele. Essa agora seria sensacional. Por mais que isso aí seja muito pouco perto daquilo que eu acho que o Andrés fez pelo Corinthians, já é alguma coisa. E eu torço para que seja verdade, tá? Torço muito para que seja verdade. Para que esse cara possa ser expulso do Parque São Jorge. Para que ele não passe mais lá. Ainda assim ele vai ser perigoso. Ainda assim ele vai ser influente. Ele pode não ir lá, mas ele pode usar o telefone. Mas tirar ele de lá já é meio caminho andado, tá bom? Então, isso é o que eu tenho para falar pros babacas, pra turminha de ejaculação precoce do X e do Twitter. O que você tem pra falar do Andrés? É isso. E eu resumi bastante, tá? Eu poderia falar muito mais do Andrés. Muito mais. Eu já falei um monte de coisa do Andrés aqui. Coisas que, inclusive, passou ainda bem, porque senão acho que até processo podia tomar. De tanto que eu já falei dele. Agora, se você não sabe, para de falar besteira. É isso, tá? Torço para que seja verdade, tá? Torço para que tudo isso que falaram do Andrés seja verdade, beleza? Ah, segundo assunto importante que eu quero falar com vocês. Nike Adidas. Muitos noticiando que chegou uma proposta da Nike que pagaria ao Corinthians 1,3 bilhão, 1,3 bi em 10 anos. Você faz uma conta rápida, 130 milhões por ano. Sensacional. A Nike pagava 35 para o Corinthians. Estamos brigando agora com o Nike e Adidas para fechar em 65. Só que daria 130. Só tem um problema. É mentira. E quando colocam isso nesses termos para vocês, enganam vocês. É 1,3 bi se o Corinthians nos próximos 10 anos ganhar todos os títulos. Atingir todas as metas, acionar todos os gatilhos, não vai acontecer, tá? Então vamos lá. Qual que é a situação
das propostas Nike, Adidas, para vocês saberem. Repito, quando acabar esse vídeo é capaz de já ter saído a decisão. Foda-se, eu quero dar minha opinião antes, tá? Então vamos lá. Eu perguntei para alguém, se o Corinthians não ganhar nada, se o Corinthians for campeão de nada, não acionar os tais dos gatilhos, quais os valores? O que acontece? Essa pessoa me respondeu. Nesse caso, a proposta da Nike e da Adidas fica bem parelha. É bem parecida, tá? Ambos têm um fixo dos royalties, tá? Não quiseram me falar o valor, mas pelo que eu imaginei, porque é o que estava rodando por aí, é algo em 35 milhões por ano. Só isso é, mas aí tem o variável. O que é o variável? De tudo que o Corinthians vende de camisa, aquilo que passa dos 35 milhões, a partir do momento que passa dos 35 milhões, toda peça vendida, o Corinthians tem 25% do valor. Entendeu? Isso é o variável. Então os caras fazem uma conta, sabem mais ou menos quantas peças o Corinthians vai vender e conseguem projetar. Nessa projeção, o que o Corinthians vai fazer com a Nike, vai fazer com a Adidas, é em torno de 65 milhões. É muito parecido. É muito parecido. Ou seja, se é muito parecido, fecha com a Adidas, porque a Adidas ainda está pagando para o Corinthians 100 milhões de luvas. A Nike não tem luvas de 100 milhões. A Adidas oferece 100 milhões de luvas. Qual que é o lado ruim? Que é o que todo mundo está falando. O problema é, o pessoal tem medo da Nike pro pau judicializar e o Corinthians perder. Ao que eu respondo, caralho, guarda esses 100 milhões então. Eu duvido que o Corinthians na justiça vai perder mais de 100 milhões para a Nike. A Nike que tinha um contrato horroroso, lesivo ao Corinthians, que nunca nos tratou como a gente merece, que nunca valorizou o Corinthians, que não tinha peça para vender, que tinha uma péssima distribuição, qualidade ruim da camisa de torcedor. Ou seja, eu com certeza fecharia com a Adidas. Mais do que isso, manda um recado pro mercado, pra torcida, pra todo mundo. Uma nova era. Chega da Nike, eles tiveram a chance de ter o Corinthians, eles perderam a chance. A Nike mandou muito mal com o Corinthians. Eu fiz um vídeo recente falando para vocês todos esses bastidores aí da Nike com o Corinthians. A própria Nike reconhece que fez muita merda. A própria Nike reconhece. E por que eu tô falando tudo isso para vocês? Porque nesse momento eu tenho a impressão, quero estar errado. Eu quero estar errado, já falei, eu quero ser feliz, eu não quero ter razão. Eu quero que depois nos comentários vocês falem, Kaká, você errou, eu quero errar. A impressão que eu tenho é que o Corinthians vai fechar com a Nike. E vai fechar porque é cu. Vai fechar porque é cu. Porque é bunda mole, porque é frouxo. Porque tem medo, aí a Nike pode ir pro pau. Deixa ir pro pau, porra! A Adidas nos valorizou. A Adidas ofereceu o dobro. Só depois que a Nike veio querer pagar e veio querer empatar. Manda a Nike tomar no cu. Chega da Nike. Novos tempos. Outra coisa, 10 anos para ambas. Pô, por que 10 anos, mano? Faz 5 anos, por que 10 anos? Se fosse adiantado, beleza. Estamos precisando do dinheiro. Vai pagar 10 anos adiantado? Eu quero. Eu quero. Agora, se é para pagar parcelado ano a ano, para que 10 anos, mano? Para que ficar 10 anos preso com uma empresa, seja Nike ou seja Adidas? Enfim, eu acho que a gente é fraquinho de negociação, essa é a minha humilde opinião, tá? Mas o que mais me irrita nisso tudo é o Corinthians, muito provavelmente, vai fechar com a Nike por medo. Por medo. Estão pensando assim, o valor é mais ou menos o mesmo, mas pode ter uma briga na justiça, então não vamos deixar quieto. Seus pau no cu. Se for isso, se a explicação for essa, Vini, desculpa, você está sendo um pau no cu. Stabile, desculpa, você está sendo um pau no cu. Tume, Pantaleão, me desculpem, vocês estão sendo uns pau no cu. Peitem a Nike, manda a Nike tomar no cu. Usa os 100 milhões de luvas. Faz um fundinho com esses 100 milhões, esperando um eventual processo. E vamos com a Adidas que nos valorizou, que nos respeitou. Enfim, aproveito para dizer para vocês, bravos dirigentes, para todos os citados agora há pouco, a repercussão que está tendo isso, pelo menos nos meus grupos de WhatsApp que eu estou vendo na internet, é péssima. Tá todo mundo vendo, pô, que no contrato da Nike tá lá que a distribuição vai ser melhor e que não sei o quê. Estamos confiando na palavra dos caras, então? É isso? Nunca teve uma distribuição decente. Mas agora eles estão falando que vai ser boa. Que papo é esse, porra? A repercussão que tá tendo disso tudo na internet, pelo que eu tô acompanhando, péssima. Péssima. O torcedor do Corinthians, pelo que eu tô sentindo pelo termômetro das redes sociais, não tá gostando. E algo me diz que a reação do torcedor não vai ser muito legal em saber que o Corinthians fechou por mais 10 anos com essa empresa que nunca nos valorizou, tá? Eu queria ver mudança. Espero estar errado, tá? Vamos lá.
Uma historinha engraçada, só para trazer para vocês. Tem um cara, me disseram o nome, eu falei, posso contar essa? Me falaram, pode. O nome dele é Alessandro Ginês, apoiador do Augusto Melo. Eu não sei se ele é conselheiro, se ele é apenas sócio, mas estava lá usando camisa não vai ter golpe, etc e tal. Pois bem, esse apoiador do Augusto notificou o jurídico do Corinthians, o marketing do Corinthians, o conselho deliberativo e a presidência do Corinthians de que ele foi o intermediário do contrato com a Adidas. Que se o Corinthians fechar com a Adidas, o intermediário foi ele. A Adidas negou, tá? Mas só para vocês saberem, esse cara, esse Alessandro Ginês, notificou, mano, todos esses órgãos que eu disse, dizendo que ele que apresentou a Adidas, vejam só, para o Sérgio Moura. Ainda se fala do Sérgio Moura, que coisa. Maldosos dizem que Sérgio Moura ainda trabalha nos bastidores a favor do Augusto. Dizem, supostamente, não sou eu, tá? Que loucura, mano. E tem um cara aí que tá tentando morder uma comissão aí caso o Corinthians feche com a Adidas. O Corinthians é sensacional, né, mano? O Coringão é sensacional. Outro assunto para falar com vocês. CNN. Polícia conclui inquérito e aponta dívidas de Augusto com influenciadores e com agiota, que estaria ameaçando matar Augusto Melo. A matéria explica as mutretas do caso Vai de Bet, mas traz também essa do agiota. Falamos isso várias vezes aqui, né? Falamos isso várias vezes aqui, a gente ouve falar, não é de hoje, muita gente fala isso, supostamente, né? Que o Augusto vendeu alma pro diabo, que o Augusto fez muitas dívidas com pessoas perigosas, e que isso explica o desespero do Augusto, mesmo à luz do dia, em fazer coisas desesperadas para poder ter esse dinheiro e pagar esses caras. Isso explica aquela insistência do Augusto em tanto querer colocar Bruno Balcimelli lá dentro, como nós sempre falamos. Isso explica o Augusto no apagar das luzes, no dia que ele sofreu impeachment, mandar um e-mail mandando fechar com a Nilce, que tem o pessoal da Ticket Hub junto. Isso explica, provavelmente, o Augusto fez nesses últimos dias agora, também antes dele sair, esse aditivo no contrato com a empresa de segurança vergonhoso, né, jogando o contrato até 2030 e colocando que o Corinthians não pode rescindir, senão tem que pagar multa. Uma cláusula que só ajuda a empresa. Por que ele está tão preocupado assim em dar dinheiro para o dono dessa empresa? Enfim, assustador. Assustador, mas surpresa zero. Surpresa zero. E pelo que estão falando aqui, tem um agiota na cola do Augusto. Eu estou errado se eu disser que eu torço pelo agiota ou não? Posso falar isso? Melhor não? Eu torço pro agiota. Yunque Lee também foi indiciado, tá? Yunque Lee foi indiciado, omissão imprópria. O Yunque Lee, como diretor jurídico, deveria ter checado o intermediário. Yunque Lee teria falhado em checar o Cassundé e a empresinha de fundo de quintal fictícia fundada pelo Cassundé para os caras poderem fazer o esquema de roubar a comissão da Vai de Bet, tá? Fiquei muito decepcionado com isso e Yunque Lee era um dos caras que eu achava que eram bons. É a vida, tá? Mais uma. Vocês viram a nota fiscal aí da pizza de 41 mil reais que o Corinthians pagou. Não sei se é uma pizza, não sei se é por várias pizzas, não sei se é por um mês. Pelo que estão falando, era uma pizza, né? Ou seja, o Corinthians recebeu uma nota de uma pizzaria cujo dono é envolvidinho com turminha lá dentro. E o Corinthians pagou 41 mil reais por uma pizza. Sensacional. Sensacional. É a administração Augusto Melo. Não tinha isso antes? Não sei, mas o fato é, isso aconteceu e pegaram lá. O que me incomoda nisso é que teve vagabundo aí, mau caráter, falando que a responsabilidade disso era do Rosala, porque na época o Rosala era o diretor financeiro. Sim, como se o diretor financeiro fosse obrigado a ler tudo que o clube está pagando. Ele não está ali para isso. Ele é o cara para disponibilizar o dinheiro, é o cara para falar se tem dinheiro ou se não tem, é o cara para encaixar o fluxo de caixa na nossa realidade. Ele não está ali para questionar o valor que o presidente ou que a diretoria gastaram em ABC. Tem que ser muito mau caráter e muito mal intencionado para jogar isso nas costas do Rosala. Mas não seja por isso. Já falei para vocês, estou tentando negociar com o Rosala para fazer uma entrevista com ele. Vamos perguntar tudo, inclusive isso, tá bom? Por que você não fala da pizza? Tá falado, tá? Pedro Ramiro. Pedro Ramiro publicou uma foto, como vocês se lembram. Toninho Duetos e Sandro Ribeiro são os caras que foram no Fantástico e falaram que eles intermediaram o acordo do Corinthians com a Vai de Bet. E que na hora H o Coringão deu um passa-moleque neles e colocaram o Cassundé para eles poderem ficar com o dinheiro, né? E o Augusto fala que não conhece, né? O Augusto nunca vi, só viu uma vez.
Pedro Ramiro mostrou uma foto de Toninho Duetos e Sandro Ribeiro na posse de Augusto Melo. E eles dizem que são os verdadeiros intermediários. Augusto disse que nem conhecia o Sandro. Tem foto e vídeo do Augusto com o Sandro. Como você mente, Augusto. Como você é mentiroso, mano. Eu só não te chamo de Pinóquio, mano, pra não passar recibo pro Andrés, porque foi ele que colocou esse apelido, esse ótimo apelido, porque você de fato é um Pinóquio. Mas eu não quero te chamar de Pinóquio. Mentiroso compulsivo, mano. Compulsivo. Recebi uma mensagem no Instagram do Marcos Bocato, me deu até um frio na barriga. Assim, falei, puta que pariu, o cara me achou, vai mandar me matar. Era Rodrigo Bocato, não era Marcos Bocato, era apenas Rodrigo Bocato. Queria apenas saber o contato do cara que vende as camisas All Black lá. Ah, ufa, fiquei assustado. Não era Marcos Bocato, contratado pelo Augusto Melo para ser o diretor de novos negócios no Corinthians e também super investigado pela polícia com seus negócios suspeitos, que eu não quero falar porque tenho medo, tá? Ah, Instagram Fiel Fazendinha. Isso aqui é o seguinte, pessoal. Fiel Fazendinha, entre no Instagram. Procurem lá Fiel Fazendinha, da Dre Calderon. Acho que é esse o nome dela, desculpa, Dre, esqueci. Tô para falar isso faz tempo. Qual que é a ideia dela? Muita gente compra ingresso para jogo do feminino para pontuar. Né? Como vocês sabem, porque o feminino pontua, o pessoal compra o ingresso para ter pontuação e não vai no jogo. O jogo fica vazio. Qual que é a iniciativa dela? Você que comprou seu ingresso, mas não vai pro jogo, doe. Doe o seu ingresso pro feminino para quem quer ir. Eu achei do caralho, tá? Então, pessoal, joga lá no Instagram, Fiel Fazendinha, falem com ela, espero que dê certo, tá? Dre, muito legal sua iniciativa, parabéns, tá? Parabéns. Uma coisa que vocês perguntam sempre para mim. Cacá, o Corinthians jogou a conta do estádio totalmente na vaquinha, nas costas dos Gaviões, ou o Corinthians ainda paga as parcelas? Sim, a resposta é: o Corinthians paga as parcelas. O Corinthians acabou de pagar agora, o Corinthians paga parcelado, porque não tem. Não, paga aos poucos, porque não tem dinheiro para pagar o valor total das parcelas. Acabamos de pagar a parcela de 31 de março. Dia 30 de junho, agora, daqui uma semana, vence mais uma. E o Corinthians não tem dinheiro para pagar, mas vai enrolando, vai pagando, tá? Ou seja, estamos pagando com 3 meses de atraso. Mas sim, está pagando, tá? Ah, o Corinthians ainda está pagando só juros. Continuamos pagando só juros. O Corinthians estima que a partir do ano que vem vai conseguir pagar já o valor do principal e não apenas juros, tá? Queria lembrar vocês que o valor total que o Corinthians ainda deve é da ordem de 680, 690 milhões. Então você deve estar pensando aí exatamente a mesma coisa que eu pensei. Ou seja, devíamos 710 antes da vaquinha começar. Juntamos 40 milhões. Deveria ter baixado para 670, certo? Está em 680, 690. Por quê? Porque os juros já subiram. Ou seja, se você está falando aí, ou seja, a vaquinha de fato está enxugando o gelo. De fato está enxugando o gelo. Foi pouco, tá? Deveria ter sido muito mais. Eu esperava muito mais. Queria que fosse muito mais. Estou trabalhando para que seja mais. Estou extremamente decepcionado com o valor. Como disse um amigo meu ontem para mim, num desabafo de áudio, ele falou assim para mim: cá entre nós, ninguém precisa ouvir, mas falhamos, mano. Falhamos como grupo, falhamos como comunidade, falhamos como torcida. Não conseguimos mobilizar o torcedor do corintiano. A gente que bate no peito, a gente fala que a gente é foda, o caralho, não conseguimos. 40 milhões é muito dinheiro? É muito dinheiro. Mas é pouco. É pouco porque a gente podia ter feito. Tá? Isso serve para você, serve para mim, para todos. Para todos. A gente tinha que ter ajudado um pouco mais. Não, eu não tô falando pra você vender teu carro, irmão. Não tô falando pra você vender tua mãe, não tô falando pra você vender sua bicicleta, não é isso que eu tô falando. Mas, porra, colocar um pouquinho mais todo mês, dá para fazer. Se todo mundo que doou até agora, doar mais uma vez, a gente vai para 80. Ou seja, você que tá aí do outro lado, desanimado com a vaquinha, não desanima, mano. Vamos lá. Vamos manter ela viva. Repito, o mais difícil foi colocar essa engenharia de pé. O trabalho que os Gaviões fizeram para poder fazer, tornar isso realidade foi monstruoso. Foi difícil pra caralho. Teve muitos obstáculos, muita gente indo contra. Tá aberto, a conta tá aberta. É só a gente fazer a nossa parte. E principalmente o Corinthians. Eu não me conformo com a falta de ação, com a inação do Corinthians com relação à vaquinha. Eu sei que muita gente vai falar, mas o Corinthians, a vaquinha é uma coisa do torcedor. O Corinthians não pode pedir dinheiro. O Corinthians não pediu, fomos nós que fizemos. Foi a torcida do Corinthians que teve a iniciativa. Mas a partir do momento que o canal tá aberto, Corinthians, caralho, vamos trabalhar. Vini, pelo amor de Deus, mano, vamos lá. O que você quer que eu faça? Eu tenho 600 ideias. Um monte de ação que dá para fazer em dia de jogo. Um monte de ação que dá para fazer no estádio, fora do estádio, em dia de jogo, sem ser de jogo. O cara pagar para colocar a camisa dele nas costas de todo de jogador.
10 caras da Oeste darem 10 mil reais cada um e ir lá bater pênalti pra ver quem ganha. Tem tanta coisa pra fazer. Não é possível que o Corinthians está quieto. Você não vê o departamento de marketing. Desculpa, Vini, eu te adoro. Eu vou ficar batendo nessa tecla. Porque a razão da minha vida, a razão do canal, a razão do você é o Corinthians, porra. Acima até do que eu gosto de você. Então eu tenho que reclamar. O departamento de marketing do Corinthians tem que trabalhar e não está trabalhando para fazer a vaquinha acontecer. Pô, se você soubesse tudo que tem para fazer aqui, ok, eu entendo, mas isso não é problema do torcedor. O Corinthians tem que abraçar a vaquinha, tem que abraçar essa oportunidade. Nem que a gente consiga levantar no máximo, sei lá, 100, 150 milhões, já ajuda pra caralho. Já bate demais do valor total, já diminui os juros. Dá um puta fôlego para nós em vários outros setores do clube. Eu não me conformo com a inação do Corinthians com relação à vaquinha. Stabile, pelo amor de Deus, mano. Bate o pé aí. Manda os caras trabalhar mais. Enfim, é isso, tá? É isso. 26 minutos. E eu tenho. Vamos ler uns comentários? Cara, não tem agradecimento, porque do último vídeo que eu fiz no domingo eu não anotei ainda, tá? Então, daqui a uns 2 dias ou 3, quando eu fizer o próximo vídeo, eu agradeço todos os agradecimentos do vídeo anterior e desse também. Beleza? Mas eu tenho alguns prints, comentários que eu quero dividir com vocês. Vamos lá? Vamos lá. Esse aqui é velho, mas eu não consigo deixar passar. Nosso craque zagueiro Félix Torres, com a camisa do Paris Saint-Germain. E muitos vão falar, puta, como você é chato. Eu sou. Eu sou. Na minha humilde opinião, mostra aquilo que eu falei pra vocês. Mostra a total desconexão do cara com o Corinthians. Onde ele tá, com o torcedor. Se é um cara que joga bola pra caralho, se é um cara adorado pela torcida, ele te releva. Mas Félix Torres, o fanfarrão do Félix Torres, o trágico Félix Torres, me incomoda. Tá? Essa mensagem aqui eu gostei. Rodrigo Aimone. Cacá, meu querido, você é monstro, mas por favor, aqui entre nós, não dê mais moral para IP. Aqui em casa só entra detergente Limpol. A família Beira, dona da IP, fez grandes doações à campanha de reeleição do Bolsonaro. Os dados do TSE mostram que 3 membros da família doaram juntos 1 milhão em outubro de 2022. Posteriormente, até 1,5 milhão no segundo turno. A IP foi condenada na Justiça do Trabalho por promover uma live interna com conteúdo pró-Bolsonaro para funcionários após o primeiro turno das eleições, considerada persuasão de votos. As doações repercutiram fortemente. Houve tanto manifestações de apoio com a hashtag IPPatriota, quanto boicotes por consumidores contrários ao alinhamento com a extrema-direita. Vamos descolar Limpol para você. Grande abraço. Rodrigo, tá falado. Pau no cu da IP. A IP que se foda. Não quero mais saber da IP. Não me procurem. Limpol, é isso, Limpol. Vamos lá, Rodrigo. Traz a Limpol para nós. Mais um da série agora. O Kaká é chato pra caralho. Vocês conseguem enxergar isso aqui? A foto de cima é o uniforme que a Juventus da Itália usou no primeiro jogo do Mundial. Embaixo é a camisa de treino, a que eles entregaram para aquecer. Vocês conseguem ver isso? A de baixo tem rosa, amarelo, azulzinho. Então, eu deveria ver isso e deixar passar, né? Eu não consigo. Então vamos lá. Para você aí que não sabe, você mais novo, você que talvez não seja tão envolvido, a Juventus, não sei se vocês sabem quem é a Juventus. A Juventus é simplesmente o maior time da Itália. Imagina, é o Milan, é Internazionale. Não, não é. Tá? Não é. Para efeito de comparação, a, o Milan tem 19 Scudettos, 19 títulos italianos conquistados. A Inter conquistou o 20º, ou seja, 39 os dois somados. Eu acho que a Juve, se eu não me engano, tem uns 35. Tá? Esse é o tamanho da Juventus lá. Disparada a maior torcida da Itália. Se somar Milan e Inter, não dá a torcida da Juve. Muito mais títulos que os caras. Enfim, a Juve é o time grande da Itália. E como me incomoda, como é que eu posso explicar isso? Como parece que eles permitem um certo derretimento na identidade deles a cada ano que passa. Isso me tira do sério, me machuca. É um alvinegro, é um preto e branco grande e grande pra caralho. E os caras jogam assim. Mudaram o escudo recentemente, que era um escudo velho, antigo, lindo. Mudaram para um J estilizado, que até ficou bonito. Eu jamais faria, vocês me conhecem, mas ok. E o que fazem com o uniforme é um crime. No último jogo entraram com a preta e branca, mas não sei se vocês viram em cima que era rosa. Rosa aqui, faixas da Adidas. Rosa aqui e rosa na lateral. E o pessoal da TV falando como era lindo, como é bonito. Então, não é lindo, não é bonito.
É por isso que eu luto tanto, é por isso que eu brigo por essas coisas aqui, entendeu? É a nossa identidade, é a identidade de um clube. A gente não pode permitir que marqueteiros filhos da puta façam isso. Esses caras que gostam de vender camisa rosa, que gostam de vender camisa laranja. As tradições são tão lindas, são tão bonitas. Eu sei que eu pareço um chita falando isso, mas me dói, me incomoda ver. Por que eu estou usando a Juve de exemplo? Eu poderia usar vários outros. Eu apenas vou lutar demais para que isso não aconteça com a gente. Porque se ficar na mão de marqueteiro, é o que vai acontecer. Beleza? Eu queria ser chato e falar. E o cara escreveu aqui, ó, Lei Maria da Moda, em quem desenhou esses tipos de uniformes da Juventus. Pelo amor de Deus. É isso mesmo. Puta que eu pariu. Essa é ótima. Eu não deveria. Desculpa. Eu não deveria falar, deveria deixar passar. Eu sei que esse sujeito deveria ser ignorado, mas não dá, não tem como. Ele pede. Maurinho, 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 Maurinho Manjarrola. Maurinho, aquele que apaixonou por um corintiano, né? Eu fico tentando entender o que leva, qual a causa da obsessão que Mauro César Pereira tem com o Corinthians, né? Apenas inveja? Com certeza. Ele olha para o Corinthians, ele vê o time grande, ele vê o time que é capaz de ser maior que o time dele, né? O único, né? Ele sabe que o Corinthians é foda, ele sabe que a torcida do Corinthians é foda, ele sabe que o potencial do Corinthians é maior que o do Flamengo. Ele sabe. Ele tem medo do Corinthians, ele morre de medo do Corinthians acordar, do Corinthians se organizar. Ele morre de medo. Fora isso, eu também tenho algumas suspeitas, tá? De viés amoroso, mas não quero falar isso, porque seria indelicado da minha parte, né? Dizem as más línguas que Maurinho foi abandonado por. Eu não vou falar isso, eu não vou dar esse processo para ele. Mas enfim, esse cara obcecado com o Corinthians, ele é, né? E olha o que ele falou, mano. Olha o que ele postou logo depois do jogo do Botafogo. Botafogo, do Rio, rival do Flamengo. Olha o que ele escreveu. Uma sacanagem fez o Botafogo com o Corinthians. Agora os adeptos do mais endividado, que preferem assuntos secundários, enquanto más gestões afundam o clube, ficaram sem a muleta do fomos os últimos a vencer um europeu. Como isso devia te incomodar, né, Maurinho? Mas vou falar para você, eu não fazia tanta questão de manter isso. Era legal, mas é ruim pro futebol sul-americano. É importante o futebol sul-americano ser bem visto, ser respeitado mundo afora, como sempre foi. Eu não fazia questão de continuar sendo o último sul-americano a vencer o europeu, mas eu acho do caralho ser o último sul-americano campeão do mundo. E isso continuamos, tá, Maurinho? Esse assunto secundário, nós vamos continuar falando. O Corinthians continua sendo o último sul-americano campeão mundial. Enquanto isso, morde as costas aí. Seu ódio do Corinthians chega a ser constrangedor. Os seus tique nervoso triplicam. Você é uma figura patética, é a minha opinião. Eu tenho o direito de te achar uma figura patética. Não estou ofendendo ninguém, eu apenas te acho uma figura patética. Mas continue falando de Corinthians, tá? Continue se incomodando com o Corinthians. Outro assunto, Globo Esporte. Corinthians vai dispensar dezenas de jogadores da base. Novo diretor detona a gestão. É um absurdo. Carlos Roberto Auríquio, conhecido como Nenê do Poço, diz que o departamento está inchado e que técnicos não conseguem trabalhar. O clube tenta acordo com os que têm contratos profissionais. A nova diretoria do Corinthians diz ter encontrado um cenário de inchaço total nas categorias de base do clube e prepara dispensas. Empossado no início do mês, Nenê do Poço afirma que não ter o número exato de jovens jogadores vinculados, mas traça um cenário caótico. Nosso intuito principal é dar uma enxugada. O problema vai do sub-7 ao sub-20. É uma coisa impossível de qualquer comissão trabalhar. Os técnicos não conseguem nem treinar direito. Eles dividem o campo em 3 para caber todo mundo no treino. Do jeito que está, precisaria ter 2 centros de treinamento. Qual a surpresa, né? Desde o início de 2024, a gestão do Augusto Melo contratou 87 jogadores para a base e criou novas categorias como sub-16 e sub-18. A nova diretoria nomeada pelo presidente Osmar Stabile encerrou essas categorias por considerá-las desnecessárias e por falta de torneios para disputar. O problema é que ano passado eles trouxeram de penca jogadores. E eu era da comissão do futebol no começo da gestão do Augusto e na primeira reunião em março de 2024 eu falei, tá errado, não é possível trabalhar com esse número de atletas, comentou o Nenê do Posto, que ainda completa. O nosso sub-20 jogou a última partida com 3 atacantes, 2 de 17 anos e 1 de 15, porque os que tinham idade para jogar não tinham condições de jogar. Não eram bons o suficientes para jogar. Olha a situação, né? Enfim, isso tudo para mostrar para vocês aqui que a base do Corinthians, que o Nenê do Poço está tentando mostrar serviço na base. Vocês aí, principalmente a galerinha Twitter revoltada,
Fala do Nenê do Posto. Eu não o chamaria. Eu acho que traz junto um viés que não é legal, traz essa coisa de um cara que tá lá faz tempo, etc e tal. Mas repito, se vocês sabem de alguma mutreta do Nenê do Posto, me digam. Se vocês sabem que ele é safado, me digam. Eu não conheço. Se souber, a gente fala. Eu sabia o que estava acontecendo com o Ney, Claudinei e Chicão. Com o Neném do Poço, eu não sei. E eu acho ótimo o que ele está dizendo e o que ele está fazendo. Tá? A César o que é de César. Vamos bater em quem tem que bater e vamos reconhecer quem está fazendo um trabalho certo ou não. Vamos ver se isso aqui é fogo de palha ou não. Vamos ver se isso aqui não é para inglês ver. Vamos ver se daqui a pouco não aparece esqueminha da base. Vamos ver. Eu não quero esculachar com o Nenê do Poço por enquanto, embora, repito para vocês, eu jamais o teria contratado. Como eu falei, o Stabile deveria ter contratado um executivo renomado e remunerado para isso. Tá? Essa é a minha humilde opinião. Que mais? Essa é boa. Memphis e Neto. Muita gente querendo que eu comente Memphis e Neto. O que eu acho do embate Memphis e Neto? Ridículo. Tosco. Ah, eu acho que o Neto exagera sim, mas eu acho que o Neto tem razão em críticas que faz ao seu Memphis. Eu acho que o seu Memphis às vezes parece um menininho mimadinho, isso me incomoda. É um bom jogador? É. Tem bons números? Tem. Ah, sem Memphis a nossa vida teria sido muito mais complicada no ano passado, esse ano com certeza, tá? Os números dele mostram isso. Justifica o que ele ganha? Não sei, nem estou entrando nessa, mas o ponto é, a postura dele me incomoda sim, tá? Ele tem que entender que ele não é um rapper que por acaso joga no Corinthians, ele é jogador do Corinthians. E o resto é resto, o resto é secundário. Me parece haver um certo desequilíbrio nas prioridades do Memphis. Neto exagera? Sim. Neto é um babaca? É. Neto xingava o Garro. Neto xingava. O Neto já caiu, né? Enfim, o Neto. Desnecessário falar do Neto. Mas também desnecessário o Memphis fazer sua musiquinha falando o que ele falou, né? Então tá escrito aqui. Memphis Depay, atacante do Corinthians, citou e alfinetou o ex-jogador e apresentador Neto em nova música. Na sua nova música, São Paulo Freestyle. Em um dos trechos, o holandês dispara. Neto pagando de doido, vai ver é paixão pelo game. Ou cada vez que mancha meu nome, suas contas estão sendo pagas. Neto já fez críticas públicas a Depay nessa temporada, principalmente após a derrota do Corinthians Barcelona, blá, 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 quando afirmou que o atacante veio ao Brasil apenas para fazer música. Eu acho que o Memphis deveria ficar quieto. Eu acho que não deveria entrar nessa, entendeu? E deveria jogar mais, tá? Principalmente mostrar mais vontade, que eu acho que é onde você peca, tá? Torcedor do Corinthians, mais do que habilidade, etc e tal, o torcedor do Corinthians quer ver um cara que se entrega, quer ver um cara que divide as bolas, quer um cara que luta pelas bolas. E você deixa a desejar nesse aspecto, tá, Memphis? É isso, tá? Não é só o Neto que tá de olho em você. Não é só o Neto que tá meio assim com você. Grande parte da torcida do Corinthians tá ligeiramente, eu não vou dizer de saco cheio, incomodado com a sua postura. Talvez esteja faltando um pouquinho de humildade para você reconhecer certas coisas, ser um pouquinho mais inteligente. Beleza? Vamos lá. Tem mais? Tem. Olha o menino Thales. De lencinho de donzela na cabeça. Fazendo pose afetada pra foto. Pô, Catalão, vai se fuder, mano. Isso não tem nada a ver. Vida pessoal do cara. Se você acha isso, eu respeito. Eu acho que o cara tem que saber se comportar. Repito, ele recebe direito de imagem. Né? Por quê? Porque ele representa a imagem do Corinthians. Se tem o bônus, tem que ter o ônus. Se comporta, irmão. O que é isso, mano? Ei, olhem pra mim. Ei, não me esqueçam. Ei, me notem. Ei, me mandem seu like. Cresce, irmão. Cresce. Que porra é essa? Pior, se estivesse jogando bola, você não tá. Você virou uma piada na torcida do Corinthians, mano. Você perde todas as bolas, você não ganha uma bola, você não ganha uma dividida, você não faz um gol, você é um jogador hoje. Eu não sei do seu potencial, mas hoje, pelo que eu tô vendo em campo, você é um jogador ridículo, irmão. Sabe que me falaram que você é um cara sangue bom pra caralho. Sério. Algumas pessoas que participaram de ações com vocês, dos Gaviões, me falaram que você é um cara firmeza pra caralho, que você é puta coração. Eu acredito. Mas entenda onde você tá, irmão. Senão isso não vai te salvar. A torcida do Corinthians tá ficando de saco cheio de você e tua postura não tá ajudando, irmão. Postura de corintiano, ô Thales. Tenha postura de corintiano. Firmeza? Ah, essa daqui eu vou guardar pro final, mano. Pro final do Mundial.
Saiu essa manchete aqui, Globo Esporte, claro, né? Cariocada, né? E uma manchete assim. Vamos esperar. Vamos esperar. Eu prometo guardar essa daqui com carinho. Vou até favoritar aqui para não sumir isso, tá? E vamos lá. E deixa eu ler para vocês 40 minutos já. Vamos lá. Ler algumas mensagens aqui para vocês. Marcos Macacares. Ô, Marcos, você é um babaca. Você entrou aqui e me xingou, falou um monte de groselha, pau. Você mandou uma boa, tá? Eu vou ler essa sua uma boa, apesar de você não merecer ser fanfarrão. Ah, é Bambi, é São Paulino, tem o símbolo de São Paulo, e ele escreve assim: Kaká, nos fala o que você acha dessa cultura dos porcos de ser mentiroso, inventar mundial, inventar torcida grande, inventar título e coisas sobre o rival e por moral que não existe. É exatamente o que você falou. O palmeirense vive numa realidade paralela, né? Eles criaram um mundo paralelo na cabeça deles para poder sobreviver, para o mundinho deles fazer mais sentido. Então eles tiveram que inventar um mundial que não foi mundial, que não chamava mundial, que não tinha os melhores times do mundo, enfim. Por quê? Porque o Corinthians ganhou. Mas sério, assim que o Corinthians ganhou, eles começaram a falar de 51. No dia seguinte ao Corinthians ganhar, eles mandaram ofício para a FIFA pedindo reconhecimento. É uma passada de recibo atrás da outra. Eles são assim. Quando o Corinthians bateu em 7 brasileiros, passando todo mundo, eles foram pedir para chamar a Taça Brasil e os outros de brasileiro também. Eles são assim. Eles veem invasão do Corinthians com 40 mil no Japão, eles têm que falar que eles invadiram também. Eles são assim. Os caras são assim. Eles vivem numa realidade paralela. Cabe a nós rirmos. É hilário, mano. É hilário. É uma passada em recibo atrás da outra, entendeu? Enfim, não deixa de ser divertido, tá? Adilson 974. Agora tudo que acontece é o Augusto Melo. Já tá feio isso. Eu nem vou te bloquear, irmão. Eu nem vou te bloquear. Al Lopes, 1910. Salve, Cacá, beleza? Acabei de fazer a minha biometria facial, achei bem tranquilo por sinal. Mas tenho uma dúvida. Sempre que eu levo minha filha. Não, sempre que vou, levo minha filha, mas não achei um local se tem para cadastrar de dependente. Sei que minha filha tem que cadastrar também. Será que tem que cadastrar no Login? Não, não. Faça o facial dela pela sua conta. Ela é sua dependente? Você tem que entrar lá na sua conta, acessar a dependente e fazer o facial dela. Eu fiz das minhas. É assim, tá? DS 77775. Não me conforme este canal não ter 1 milhão de inscritos. E o Tendresh escreveu embaixo, exato, e uns patrocinadores. Eu também, tá? Eu também que eu posso falar. Eu também acho que eu merecia. Mas não tem. É a vida é dura. Vamos lá. Edward Newgate. Retrogol pro Kaká. Tem coisa boa vindo aí. Semana que vem já tem novidade. E o T Pastor escreveu: Retrogol está procurando pessoas técnicas para poder ajudar o Kaká. Retrogol me abandonou, mano. Não tem problema. Continuo defendendo, continuo falando bem. Os planos dos caras são bem legais, tá, mano? Vocês que curtem a linha retrô, vocês que gostam de umas coisinhas mais bem feitas. Aquelas calunga que eu uso. Aquela do Basílio, que é toda branca, só o símbolo bordado, linda. Tem muitas coisas legais lá, tá? Vinícius Moraes, Kaká, no último vídeo você falou que curtia muito o Pet Sounds do Beach Boys. Eu queria saber sua opinião sobre o Sgt. Peppers e o Magical Mystery Tour dos Beatles. Do caralho, Vinícius. Do caralho, os dois. Os dois. Dois discos clássicos. Joe Vieira, acabou a farra. Venham viver essa aventura comigo. Gestão de pessoas técnicas. Que esse filho da puta queime no inferno. No mesmo inferno que o Andrés e seus amiguinhos. A disputa de maiores filhas da putice praticadas no Parque São Jorge são muito disputadas. É foda. Joe, é foda. Eu sei que é foda. Pra cima, mano. Pra cima, vamos dar um jeito de expulsar esses caras de lá, mano. Não podemos desistir, não podemos desanimar. Não podemos permitir, inclusive cenas como aquela do sábado, do Andrés lá, fanfarrão, todo pimpão no Senadinho ali, dando risada, fumando ali. Não deveria acontecer, né? Eu já falei o que eu tenho vontade de que aconteça nesse tipo de situação, mas não posso repetir o tempo inteiro para não me queimar. Jânio Batista Ramalho. Ei, Cacau, o que aconteceu com o maior time da América? Não tá no Campeonato Mundial? KKKK. Não, Jânio, não estamos. Resultado de 5 anos de incompetência. Não estamos. Mas estamos assistindo de camarote. Estamos esperando a queda de todos vocês. Você, para estar falando isso, deve ser porco, né? Sua hora vai chegar, não tenho dúvida que sua hora vai chegar, tá? Só participar não adianta, né, irmão? Tem que ganhar. Bicampeão. Coringão é bicampeão mundial, o único clube da América bicampeão mundial. Não estou perguntando a opinião de vocês, não estou dando a minha, é fato. Não é Toyota, não é Interclubes, mundial. Bi. Valved Music. Kaká, por que não fazem treino aberto como se fosse um jogo para testar facial? Porque estão trocando gramado. Como eu falei, não dá, tá?
Ailton Lima, 1773, membro do canal. Kaká, quando o sócio torcedor puder votar, o Corinthians deveria fazer uma campanha gigante com todos os canais de YouTube para eles venderem os planos. Por exemplo, a primeira mensalidade poderia ser repassada para os canais. Isso daria um gás absurdo para eles falarem disso todo dia. Seu canal certamente seria um dos maiores beneficiados, merecidamente. Ailton, pelo amor de Deus, Ailton, eu faria de graça, pô. Ah, sou contra. Sou contra. Eu faria de graça, tá? Não tem que pagar influenciador para fazer porra nenhuma, não. Eu faria de graça, tá? Agradeço sua ideia, boa intenção, mas não precisamos disso. Temos que divulgar, sim. Eu divulgaria, pode ter certeza, pra caralho. Cláudio Barres. Kaká, na segunda-feira fiz o reconhecimento facial sem nenhum problema. Tudo funcionou bem, tudo em ordem. Precisei ligar para tirar uma dúvida e foi super bem atendido e bem rápido. Que bom, Cláudio. É isso, tá? E repito para todos vocês, façam logo o cadastro da biometria, façam o facial logo, não deixa para a última hora. Ajude o Corinthians, tá? Marcos Luiz, achou legal o Stabile consultar o Core para fechar com a Adidas? Core, esse composto por Duílio Andrés, o cara que disse que o Corinthians é do associado e não da torcida? Ô Marcos, eu achei legal sim. O Core não é só esses babaca que você citou, tem mais gente lá. Eu achei sim grande da parte do Stabile não querer tomar decisão sozinho. Eu achei legal sim ele chamar o Core e falar o que vocês acham. E infelizmente, quando faz isso, o Andrés está lá dentro também. E muita gente falando que o Andrés liderou a reunião. Não é verdade. Tá defendendo o Andrés. Não, não tô defendendo o Andrés, tô defendendo a verdade. Não é verdade que o Andrés liderou. O Andrés opinou e participou. Teve um momento lá que alguém falou: olha, eu sou a favor de fechar com a Adidas, mas pedir para a Adidas bancar eventuais custos judiciais que a Nike eventualmente venha impor ao Corinthians. Que o Andrés concordou com isso, por exemplo, tá? Só para você saber. Então, não é verdade que ele liderou a reunião, como vocês gostam de falar, tá? Vocês falam muito. Acho legal, acho do caralho esse ódio do Andrés e da RT. Tem que ter. Mantenham essa chama acesa, por favor, tem que ter. Mas apenas tem um pouquinho de discernimento, tá? Eu achei sim bom o Stabile chamar o Core para trocar ideia, tá? Vitor 3964, Kaká, teu canal tá indicado como conteúdo para crianças. Não tá não. Não é conteúdo para crianças, tá? Tá, pelo contrário, tá marcado como não é conteúdo para crianças. Pera aí, já volto aqui no Marco Antônio. Deixa eu ver uma coisa aqui. Depois eu posso terminar os comentários, só para ver se não tem notícias, porque se eu passar do tempo eu vou parar. Não vou ler tudo, não. Puta, tem coisa pra caralho. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Passando aqui, pera aí, paciência. Essa aqui é boa, ó. Recebi ontem à noite. Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil do Estado de São Paulo. Tá vendo? Ah, tá lá o inquérito, tudo bonitinho. Tá escrito assim, ó. Extremamente questionável Augusto não ter admitido saber da história de Bocato junto à Água Santa. Afinal, nomeou o superintendente de novos negócios do Corinthians. E além disso, ambos possuem negócios imobiliários juntos desde 2004 em áreas rurais de Mogi das Cruzes. Olha que loucura, né? Isso por quê? Porque o Augusto falou que mal conhecia, que não sabia da ligação do Bocato com a Água Santa. E o delegado está aqui falando que não só conhecia, como tinha negócios imobiliários com Marcos Bocato. Só melhora. Só melhora, tá? Puta que eu pariu, mano. Mais uma. É porque essa é recente, tá? É o Thales. É o Thales. Tá que eu pariu, mano. É isso. Deixa eu ler essa daqui, porque eu gostei. O cara mandou um e-mail pra mim, Wilson Wada, ou Vada. Kaká, assisti seu vídeo, gostei da ideia e apoio. Cada vez que eu assistir qualquer vídeo seu em seu canal como convidado de outro, farei doação de R$ 10. Lembra da minha ideia no último que eu falei no último vídeo? Todo vídeo aqui do canal, acabou o vídeo, vocês vão lá, dezão para Arena. Pode ser? Pode ser? Quem puder mandar cinquentinha, eu agradeço, tá? Mas pode ser? Vamos lá, vai, pessoal. Vamos lá, tá? Grande abraço e vai, Corinthians. Espero ter o prazer de te encontrar no Parque São Jorge. Sou sócio, a partir de outubro 26 vou votar. Wilson, apoio o Corinthians. Wilson Vada, muito obrigado, Wilson, tá? Brigadão de coração, irmão. De coração. É melhor o Thales se vestir daquele jeito ou se vestir assim? Sonho do meu pai isso aqui, ó. Meu pai queria que eu fosse assim, ó. Ah. Vocês mandaram isso aqui pra mim no grupo. Desculpa, maldade minha. Eu não devia ter feito isso. É, vamos voltar nos 49. Vamos encerrar, vai, mano. Vamos encerrar e depois eu leio mais, tá? Vou guardar comentários pra gente ler num outro vídeo. Firmeza? Pode ser?
Então é isso aí. Vou soltar o vídeo agora. Assim que eu soltar, vou pegar meu telefone e vou descobrir que o Corinthians já fechou com alguma empresa. Eu acho que vai ser a Nike, porque é um bando de frouxo no comando. Tomara que eu esteja errado. Depois a gente volta. Abraço a todos. Vai, Corinthians.